Meu trabalho vai tratar sobre os direitos humanos da pessoa surda. Eu começo dizendo que nós vivemos em um mundo extremamente egoísta e competitivo, o que me faz lembrar de um conceito de etnocentrismo citado por Rocha, onde ele diz que etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e de todos. Os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. Esse conceito fere o conceito dos direitos humanos? Sim. Por quê? Porque os direitos humanos partem da premissa de que todos têm liberdade e devem ser tratados com dignidade e igualdade em todos os aspectos. Então, nesse trabalho, eu queria fazer um breve relato, mas bem pequeno, do direito das pessoas com deficiência ao longo da história, né? Sabemos que as pessoas que nasciam com deficiências, elas eram invisíveis para a sociedade, eram mortas ou abandonadas. Alguns viravam bobo da corte, outros eram escondidos pela família porque sofriam discriminação, nenhuma família queria um filho deficiente. Foram marginalizados pela sociedade, tratados com preconceito, não tinham direito à vida. No Antigo Egito, os médicos acreditavam que esses males, essas doenças físicas ou problemas mentais eram causadas por espíritos ou por demônios. Os gregos diziam que os que nasciam doentes tinham que morrer. Na Grécia, com o uso das armas, muitos sofriam traumas físicos. E essas pessoas começaram a ser protegidas. A gente está dando saltos. Assim, a Grécia foi obrigada a criar meios para cuidar dos seus mutilados. Criando dos seus mutilados, abriu-se brecha para se estender para se tratar e se cuidar dos demais deficientes com problema físico. E aí a Grécia ganha o título da primeira a dar assistência à população civil que tinha deficiência. Em Esparta, as crianças deficientes eram abandonadas às suas próprias sortes. Isso era normal. Gregos e romanos só protegiam as crianças que eram ditas perfeitas. Com o cristianismo, um novo pensamento surgiu para mostrar para as pessoas que tinham deficiência, elas tinham alma, elas tinham sentimentos, eram pessoas normais. Elas não precisavam de castigo, elas precisavam de cuidado e de amor. Era o discurso de Cristo, né? Ele ditava as regras: amar o próximo como a ti mesmo. No século XIX, o Estado começou a reconhecer a sua responsabilidade para com essa população marginalizada e sem garantias de direito e proteção. Então, começou a criar os próprios projetos que visassem beneficiar. Aí a gente parte para dezembro de 1975, onde foi publicada a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, que visava garantir direitos inerentes à igualdade da pessoa humana. Já foi um avanço. Em 3 de 12 de 1982, a ONU aprovou um programa de ação mundial para as pessoas com deficiência, onde buscava dar igualdade de oportunidades e garantia de acesso a todos os serviços prestados pela sociedade. Tudo que era garantido por lei: cultura, habitação, transporte, serviços sociais e de saúde, educação, trabalho e lazer. Em 3 de dezembro de 1992, foi criado o Dia do Deficiente. A Constituição de 1967, pela primeira vez, criou um artigo que protegia as pessoas que tinham excepcionalidade, que foi o artigo 4, que dizia assim: cria-se a assistência à maternidade, à infância e à adolescência e a educação especial de excepcionais. Avançamos para a Constituição de 1988, onde os direitos e garantias fundamentais, os direitos civis e políticos passaram a ter prevalência no Estado Democrático de Direito. Essa Constituição fez com que o modelo assistencialista
fosse mudado e se adotasse um modelo de integração social da pessoa com deficiência, facilitando assim o seu acesso a logradouros públicos e privados e aos meios de consumo coletivo. Bem bonito, né? Perfeito isso. Você ter acesso, você ter rampas, você ter escadas, você ter marcadores, você ter sinais, tudo isso muito perfeito. Você ter escola que pudessem educar e abranger a todos que tinham qualquer tipo de deficiência. Perfeito. Era avanço, podia ser pouco, mas já era um grande avanço. As conquistas, apesar de poucas, elas foram relevantes. Aí eu queria destacar aqui 3 conquistas nos últimos 13 anos. A Lei número 10.436, 2002, que reconheceu a língua brasileira de sinais, a Libras, como uma forma legal de comunicação. A Lei número 5.626, de 2005, que exigia o cumprimento da educação bilíngue, Libras e língua portuguesa na modalidade escrita, e garantia também o direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva nas redes de Sistema Único de Saúde. E esse atendimento deveria ser realizado por profissionais capacitados para o uso de Libras ou para a tradução e interpretação da mesma. Perfeito. Quando a gente lê, a gente faz, uau, que legal! Terceiro, a Lei número 12.319, de 2010, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras, dignificando esse trabalho, dando o valor que realmente precisa ter, né? Mas eu quero concluir dizendo que é desalentador nós vermos que ao longo de tantos anos, os direitos humanos não conseguiram efetivamente fazer com que as leis publicadas fossem efetivamente cumpridas. Nos questionamos e perguntamos como pode um país que tem leis tão avançadas não conseguir fazer com que esses poucos direitos conquistados fossem efetivamente, ou sejam efetivamente cumpridos. As dificuldades estão em todos os lugares e atingem todos que apresentam qualquer deficiência. O próprio Estado se autodesrespeita porque cria leis que ele mesmo não cumpre. Nós temos aí a ausência da fiscalização. Nós temos penas que são brandas para quem descumpre ou desrespeita ou pratica bullying com aqueles que têm algum tipo de deficiência. O etnocentrismo entra nessa seara quando o meu grupo, dito normal, dita e quebra as regras na aplicabilidade do direito do outro. Onde está o poder público para garantir os direitos humanos de surdos e qualquer um que tenha deficiência, mas que possa garantir efetivamente? Que país é esse que tem leis tão bem escritas e tão imperfeitas na sua aplicabilidade? A gente torce para que efetivamente as nossas leis sejam aplicadas e consigam fazer com que o direito humano realmente se torne real na vida de todo cidadão brasileiro.